Veja no Parlamento Brasil. Comissão de Direitos Humanos do Senado vai a Roraima apurar caso Yanomami. Garimpeiros protestam. Para combater fake news, TSE mostra como é uma urna eletrônica por dentro. Título infeliz. O Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Câmara dos Deputados reflete sobre os 21 anos da reforma psiquiátrica. Conhecer o passado. Os 200 anos da independência do Brasil são tema do programa Jovem Senador. E uma luta típica da Ilha de Marajó vira patrimônio cultural do Pará. Luta Marajoara! Mais de 200 anos de história! Essas e outras histórias que impactam a vida dos brasileiros passam pelos parlamentos. E o programa Parlamento Brasil, junto com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. As recentes denúncias de estupro e assassinato de indígenas Yanomami, supostamente cometidos por garimpeiros ilegais, levaram a comitiva de senadores e deputados federais a Roraima para apurar a situação. Eles foram recebidos por parlamentares na Assembleia Legislativa. Garimpeiros protestaram. A visita foi motivada por uma série de denúncias de violências de garimpeiros contra indígenas na terra Yanomami. A comitiva que chegou a Roraima foi recebida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Soldado Sampaio, para ouvir o posicionamento do Legislativo sobre o caso. Nós ficamos muito impressionados com o conteúdo dessas denúncias. Na reunião seguinte, nós aprovamos uma diligência, uma vinda da Comissão de Direitos Humanos do Senado, a Roraima, no sentido que a gente pudesse ouvir aqui e apurar o que de fato é real, não é real. Membro da Comissão de Direitos Humanos e Procuradora da Mulher do Senado, Leila Barroso reforçou que o Congresso tem interesse em promover de forma nacional e integrada o debate sobre a proteção dos povos indígenas e a regularização da atividade mineradora. É uma forma de, com essa diligência, a gente levar para o Congresso, levar para as nossas casas, uma visão do que foi passado para nós, para que essa voz ecoe mais ainda dentro da casa e a gente possa, de alguma forma, provocar não só o governo estadual, questionar os órgãos de controle, de fiscalização, mas também o governo federal. É uma forma de dar um socorro, de tentar de alguma forma ajudarmos a mitigar esse impacto e enfim, esse cenário que é complexo e a história. Não termina aqui esse trabalho nesses 2 dias, né? Eu creio que é super válido, né, que a gente encontre alguns encaminhamentos que possam ajudar nessa situação da violência e nós também, a ideia também é fortalecer os órgãos que têm um dever institucional de dar resposta para a sociedade brasileira. Além do presidente Sampaio, os deputados Jorge Melo, Gabriel Picanço e Leni Rodrigues destacaram questões regionais que precisam ser levadas em conta no relatório da comissão. Segundo o deputado Jorge Melo, a demarcação da área indígena Yanomami foi feita de forma equivocada e prejudicial aos índios. Os primeiros moradores de Roraima vieram para garimpar e eles foram para lá, ganharam dinheiro, foram para a pecuária e foram para essas regiões mais difíceis que tinham. E essas pessoas, quando foram colocadas para fora, sem indenização, receberam, morreram a mim aqui na periferia do estado. Então, eu queria pedir a vocês que vocês vissem esse momento histórico, que Roraima já passou por isso. Agora, as ONGs já estão se organizando, se vocês não sabem, dentro da reserva indígena, lá tem bases estrangeiras trabalhando lá, viu que desce, sobe. Os povos indígenas Yanomami são os mais pobres do mundo, estão na terra mais rica do mundo. Eu tive agora, Baixo Rio Branco, 15 comunidades ribeirinhas. Eles estão espalhados lá pedindo ajuda, pedindo comida, como vem para a rua aqui. O irresponsável, que é o governo federal, senador, não toma conta dele. Eu estive
no DMI, por exemplo, reunidos com várias lideranças em 2003, 2004, 2011, 2012, 2013. E nessa época todos estavam gordos e satisfeitos com sua alimentação saudável e sem invasores nesse período. Então, essa história de dizer que passam fome, que precisam de trabalho, isso é uma inverdade. Se não tivessem invasores, eles estavam vivendo muito bem. A comitiva deixou a Assembleia sob protesto. Um grupo de empresários e apoiadores do garimpo em Roraima gritava palavras de ordem. O presidente Sampaio recebeu também esses representantes que pedem a regularização da atividade garimpeira. Nós recebemos a comissão de senadores e deputados, depois recebemos uma comissão de garimpeiros que trouxeram aqui cobranças e nós nos comprometemos em acompanhar e criar uma comissão especial para debater esse tema e subsidiar até essa comissão da Câmara e do Senado com algumas informações que talvez eles não tenham colhido nessa visita rápida que fizeram em Roraima. Então, primeiro é deixar claro que a Assembleia promoverá esse debate, vamos fazer esse enfrentamento sem sombra de dúvida, respeitando as opiniões formadas por parcela, por parte da sociedade roraimense que pensa de maneira diferente, assim como também por parte de deputados que têm opinião divergente. O que nós temos que buscar é um ponto comum. Você já viu uma urna eletrônica por dentro? Ajuda a afastar fake news, viu? Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A urna eletrônica vista por dentro, um ângulo que pouquíssima gente já viu. O privilégio foi dado pelo Tribunal Superior Eleitoral aos alunos do Centro de Ensino Médio 2 do Gama. O objetivo da ação é simples. Em meio aos boatos e fake news sobre a segurança do processo eleitoral, o TSE quis mostrar às novas gerações que o instrumento máximo da democracia brasileira é seguro e não tem nada a esconder. Primeira vez que a gente desmonta uma urna para escolas, para estudantes, e a gente pretende que isso seja um evento piloto, para a gente poder fazer em outras escolas e também fazer com que os tribunais regionais eleitorais façam isso em cada unidade da federação. Às vezes as pessoas ficam muito desmotivadas pelas fake news e a gente está fazendo uma ação contra as fake news, e a gente tem sido muito atacado em relação a isso. Então, demonstrar que o código-fonte é sempre aberto, demonstrar que a urna não precisa ser vigiada para ser segura e demonstrar outras coisas que a gente fala aqui durante a palestra é bem importante para eles. Em termos técnicos, a urna eletrônica é um microcomputador, com peças e componentes parecidos com os do computador da sua casa ou do seu trabalho. Ela também funciona por meio de chips eletrônicos, que processam os dados referentes aos candidatos, aos eleitores e aos votos. A diferença é que a urna foi pensada especificamente para as eleições e, por isso, ela conta com uma série de mecanismos de segurança. A urna não pode ser invadida por hackers, porque não possui qualquer tipo de conexão com a internet. Além disso, ela possui certificado digital criptografado, algo que, além de proteger os dados contra fraudes, possibilita que a sociedade possa auditar todos os resultados. A urna eletrônica brasileira ela faz parte de uma arquitetura de segurança que não existe em outro lugar no mundo. Então, ela tem um processador principal e 4 processadores de segurança, Então, não somente isso, obviamente, mas uma série de outros mecanismos fazem com que ela se diferencie de qualquer outro equipamento no mundo. Embora ela seja um equipamento relativamente complexo, ela está sempre aberta a auditorias dos partidos, Partidos e outras 15 classes de entidades, inclusive todos os departamentos de tecnologia da informação de todas as universidades ou faculdades do país. Quando algo tão grandioso quanto a nossa democracia cabe em algo tão pequeno quanto a urna eletrônica, é natural haver desconfiança. Será que todas as escolhas depositadas aqui estão mesmo seguras? Após a apresentação do TSE, os alunos não têm dúvidas. Fraudar a urna brasileira é algo quase impossível. Extremamente segura, como falaram aqui, não tem internet, provavelmente para poder hackear qualquer coisa, como aconteceu várias coisas que mostram que os votos ficam armazenados no chipzinho, então ela é extremamente segura, pelo que parece. Atestar a segurança da urna para os estudantes tem ainda um efeito indireto bastante positivo. Estimula a participação dos jovens no processo eleitoral. Eu acho que o jovem se envolver mais nas eleições faz com que a gente possa mudar o rumo do nosso país. E eu acho que é super importante. Pesquisem sobre os candidatos, podem votar com tranquilidade,
que o que entra na urna é o que vai sair do outro lado, né? Que vai sair no resultado. A atenção e saúde para gestantes foi tema de debate na Assembleia Legislativa. A deputada doutora Maiara anunciou a implementação do programa Sentinela da Vida, o monitoramento para as grávidas de alto risco. O programa Sentinela da Vida foi criado em 2020 com a aprovação do projeto de lei de autoria da deputada doutora Maiara, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. O objetivo do programa é melhorar o atendimento, acompanhamento e reduzir o índice de mortalidade materno-infantil. A média nacional é de 90 mortes para cada 100 mil habitantes. Já no Amazonas é o dobro, 200 óbitos para cada 100 mil moradores. A maioria das causas de mortalidade materna são por causas evitáveis. É aquela mulher que tem pressão alta, diabetes, que é mal manejada por conta da falta de serviço no nosso estado. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Já faz 4 anos que somos os campeões mundiais dessa violência, um título que não orgulha ninguém. A luta contra a homofobia, a transfobia e a bifobia tem uma data internacional para promover a conscientização. É o 17 de maio. Veja na reportagem da TV Assembleia Ceará. O Centro Estadual de Referência LGBT+, Tina Rodrigues, realizou 500 atendimentos nos 6 primeiros meses de funcionamento. Neta é uma das centenas de vítimas de LGBTfobia no Ceará. Ela conta que sofreu agressões físicas e morais por ser travesti. Essas violências, elas chegam a gente como a negação do uso do banheiro, a negação do nome social, a agressões físicas, verbais, psicológicas. E dessas tantas violências que eu já sofri, uma das piores foi uma agressão que aconteceu no Benfica, onde um homem chegou, me agrediu com palavras e empurrões quando eu estava comprando batata. E ele começou a empurrar o tio da batata e depois me questionar a minha sexualidade, questionar porque eu não era mulher, eu era homem e eu tinha que aceitar isso. O Centro de Referência Tina Rodrigues é um equipamento da Secretaria Estadual da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. Funciona como um ponto de apoio para a comunidade LGBT+, que busca orientações tanto para retificar nome e gênero na documentação, quanto para denunciar violações de direitos. Aqui nós temos apoio de serviço social, psicologia social, assessoria jurídica, orientações para a empregabilidade, educação popular e direitos humanos e também estamos acolhendo familiares que desejam tirar dúvidas sobre a identidade de gênero e orientação sexual de membros LGBT+, de suas famílias. Mara é mãe de menina trans, que sofreu discriminação tanto na escola quanto no próprio meio familiar. A minha filha, ela se reconheceu, como uma menina adolescente trans, travesti, aos 12 anos. E ela estudava numa escola desde os 2 e foi expulsa dessa escola por transfobia. Nós tivemos que entrar na defensoria pública para reverter isso. Chegamos a um acordo com a escola. Na época teve grande repercussão na imprensa, e a gente conseguiu chegar a esse acordo, mas na própria família também teve violências, além da escola. O coordenador especial de políticas para LGBT+, da SPS, Narciso Júnior, afirma que o Ceará avançou muito na implementação de políticas públicas destinadas a esse tipo de público. Outros avanços é a interiorização da política pública LGBT. É quando a coordenadoria sai aqui de Fortaleza e vai para o interior do estado, mobilizar o movimento social, fortalecê-lo, levando informações de quais são os direitos dessa população, para que ela tenha embasamento, inclusive, de lutar de forma pessoal contra a LGBTfobia e dialogar com os municípios do interior para que eles criem, por exemplo, conselhos municipais LGBT para combater a LGBTfobia a nível municipal, coordenadorias, gerências e órgãos que possam estar dentro da estrutura municipal para garantir a cidadania dessa população. O Brasil registrou no ano passado 316 mortes violentas de pessoas LGBT. Em 2020 foram 237 casos, um crescimento de 33%, segundo o relatório do Observatório de Mortes e Violências
contra LGBT. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputado Renato Roseno, considera a situação grave e cobra mais políticas públicas para combater a homofobia. Há, indiscutivelmente, um estímulo a partir, inclusive, de condutas abertamente preconceituosas de figuras políticas que estão hoje, desde parlamentos até a presidência da República. Em segundo lugar, nós precisamos criminalizar esses crimes de ódio. Terceiro, nós temos que tirar do papel também as políticas proativas de enfrentamento à discriminação. Aqui no Ceará tem uma lei de minha autoria, que é a lei da Semana Janaína Dutra. A partir do 17 de maio, inclusive, Janaína Dutra foi uma advogada trans, a primeira advogada trans no Brasil. Então, para nós é muito importante que essa semana seja utilizada para conscientização contra a LGBTfobia. No ano passado, 30% da população brasileira apresentou algum tipo de transtorno mental. Se isso tivesse acontecido há mais de 21 anos, antes da aprovação da reforma psiquiátrica, muitas dessas pessoas poderiam ter sido internadas compulsoriamente em manicômios. É o que você vai ver na reportagem da TV Câmara. O Brasil comemora os 21 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica, também conhecida como a Lei Paulo Delgado. O texto consolidou a luta contra a internação compulsória de doentes mentais em manicômios, uma triste demonstração de preconceito social que envolvia as pessoas com transtornos psiquiátricos. No Brasil, entre as 10 maiores causas de afastamento do trabalho, 5 são por causa de transtornos mentais, inclusive os relacionados ao uso abusivo de álcool e drogas. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, no ano passado, pelo menos 30% da população brasileira apresentou algum transtorno desse tipo. Apesar da legislação em vigor, muitos problemas continuam existindo. Muitas vezes, esses casos mais agravados demandam também internação. E aí chega-se ao problema de não haver leitos voltados para essa população psiquiátrica em número adequados também. Então a gente tem um problema muito grande de limitações em atendimento em todos os níveis. A própria reforma psiquiátrica, ela contribui para que não haja discriminação. O hospício, ele contribui para o aumento da própria discriminação. São 21 anos da lei, a lei precisa continuar se efetivando, se transformando em políticas públicas, dando dignidade a todas as pessoas que são atendidas pela política de saúde mental. O ex-deputado Paulo Delgado fez algumas reflexões sobre os 21 anos da lei que leva o nome dele. Ele ressaltou o papel do Sistema Único de Saúde como o principal alicerce no avanço da aplicação da lei. Disse não acreditar em retrocesso nessa área, mas criticou a centralização de recursos no Ministério da Saúde. As famílias eu compreendo o sofrimento, mas o Estado e o sistema de saúde eu não aceito, porque são autoridades que estudam, têm saber científico e sabem que o medicamento não é tudo. Se você não fizer uma abordagem psicossocial, se você não ajudar a família a ajudar o seu paciente, a reforma psiquiátrica nunca vai se completar. Então, o balanço que eu faria desses 21 anos é que nós saímos da adolescência da lei, mas não chegamos ainda na maturidade. Esse ano completamos 200 anos da independência do Brasil. É um marco, pessoal. Várias instituições estão celebrando a data. Aqui no Senado, muitas iniciativas. Uma delas é a escolha desse tema para a redação do programa Jovem Senador. Veja no 4º episódio da série especial da TV Senado sobre o bicentenário, Por que revisitar o passado é preciso. Estamos no ano do bicentenário da independência, um momento mais do que oportuno para buscarmos entender o que foi essa fase da história do Brasil. E comemorar não é apenas festejar, vai muito além disso. É o que conta o jornalista e historiador Eduardo Bueno.
Comemorar, como a própria raiz da palavra explica, quer dizer rememorar coletivamente, comemorar, uma relembrança coletiva, quando uma sociedade como um todo olha para trás e repassa o que aconteceu, porque o passado está sempre mudando, o passado não é sempre igual, porque o passado depende do olhar que a gente lança sobre ele. E para celebrar um aniversário tão importante como esse, o Senado Federal instalou a Comissão Curadora do Bicentenário da Independência, que está planejando e organizando atividades por todo o Brasil. O senador e também historiador Randolph Rodrigues é o presidente da comissão. Terá uma caravana que deverá percorrer o Brasil falando dos momentos da nossa independência. Planejamos realizar pelo menos 5 seminários sobre nossa independência em 5 regiões, nas 5 regiões do país. E no dia 7 de setembro, ou melhor, no dia 8 de setembro, nós teremos uma sessão solene pelos 200 anos aqui, com a presença já confirmada do presidente de Portugal, que foi convidado por mim e pelo presidente Rodrigo Pacheco na visita que fizemos recentemente a Portugal. E inauguraremos nessa celebração uma exposição permanente de Sebastião Salgado. E para convidar a moçada a também participar dessa reflexão, as redações do projeto Jovem Senador desse ano tiveram como tema 200 anos de independência, lições da história para a construção do amanhã. A reação foi muito boa, naturalmente por ser o ano não apenas por ser o ano do bicentenário, mas a forma como as escolas estão trabalhando esse tema em sala de aula. Nós temos que identificar qual foi o processo fundador nosso enquanto nação e o que fizemos nesses 200 anos para evoluir enquanto nação independente e onde erramos nesses 200 anos. É esta a importância de levar isso para ser debatido pelos jovens no Prêmio Jovem Senador. Os estudantes selecionados vêm a Brasília para vivenciar o processo de discussão e elaboração de leis no Senado durante uma semana. Os resultados dessa etapa já foram divulgados. Boa tarde, Ana Clara. Me conta aqui, você está participando de um concurso de redação do Senado? Porque você é a jovem senadora do Distrito Federal! Ana Clara tem 17 anos e foi uma das escolhidas para participar do projeto. Eu achei um tema honestamente maravilhoso porque faz todo sentido. Eu sempre acreditei que história é extremamente necessária se a gente quiser avançar verdadeiramente, porque é a única coisa que faz a gente compreender o nosso passado para avançar para um futuro melhor, para um futuro mais justo. O que eu trabalhei na minha redação foi realmente a questão do racismo estrutural, da época escravocrata. Tenho a grata satisfação de anunciar os vencedores nacionais do concurso de redação do programa Jovem Senador de 2022. O primeiro lugar é do jovem senador Francisco Davi da Silva Pereira, representante. Os alunos que participam do projeto recebem o apoio de um professor orientador. Então, procurou-se ali se elucidar todas as dúvidas sobre o concurso de redação, sobre o projeto Jovem Senador e sobre o que era ser um jovem senador. Eu acho que o grande desafio para o estudante foi escolher quais momentos históricos ainda repercutem e de forma relevante como problemas seculares no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Povo que não sabe como foi a independência, às vezes sequer consegue mantê-la ou conduzi-la para o caminho mais correto, porque povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então, venhamos todos juntos nessa que deve ser a grande comemoração dos 200 anos da independência. Uma luta tipicamente brasileira praticada no maior arquipélago fluviomarítimo do país. A luta marajoara agora é patrimônio cultural do Pará. A TV Alepa traz essa história para você. Uma das riquezas culturais do Pará, a luta marajoara, foi declarada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado. A iniciativa do deputado Raimundo Santos foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado e já sancionada pelo governo do Pará. Está rolando luta marajoara, cronômetro do João Luiz rolando, combate acontecendo, é a força da mulher marajoara.
A luta marajoara é identificada como estilo de luta livre, onde os lutadores competem sem armas e tendo como objetivo derrubar o oponente no chão e dominá-lo. Se segura, o Deg está no combate, está em cima. Alguns escritores citam como possível origem da luta as práticas do povo indígena Aruás, nativos da região. Também conhecida como agarrada marajoara, a luta vem ganhando projeção mundial por meio do MMA ou Artes Marciais Mistas, o UFC. O autor do projeto fala da importância do patrimônio cultural. A lei é um reconhecimento público da importância da luta marajoara para o povo do Pará e para o Brasil. Uma luta que surgiu nos campos das fazendas do arquipélago do Marajó, a partir do lazer praticado pelos caboclos, com influência de indígenas, negros, africanos e hoje muito mais do que esporte, modalidade esportiva, é arte, é cultura, é uma tradição secular. A propagação da luta marajoara agora com reconhecimento público vai fazer com que sejam criados torneios, inclusive a inclusão em currículos escolares da luta marajoara, políticas de inclusão social, a partir desse espírito de harmonia, vão ajudar crianças, adolescentes e jovens para ter melhor qualidade de vida e atividades de cidadania e amor pelo Pará e principalmente pelo nosso país. Luta marajoara, mais de 200 anos de história. Mais uma riqueza cultural do nosso país, né? Super bacana. Bom, o Parlamento Brasil fica por aqui. Se quiser rever qualquer um dos nossos programas, você já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil. Tem o canal da TV Senado no YouTube. Aproveita, se inscreve. E tem o velho e-mail. Manda uma mensagem. Semana que vem a gente volta. Tchau.